Código de Processo Penal dos recursos em geral da apelação. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias: 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferido por juiz singular. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. 3. Das decisões do tribunal do júri quando: a. ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b. for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c. houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d. for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. Parágrafo 2º. Interposta a apelação com fundamento no número 3c deste artigo, o tribunal ad quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no número 3d deste artigo e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão que se recorra. Artigo 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393, a aplicação provisória de interdições de direito e de medidas de segurança, artigos 374 e 378, e o caso de suspensão condicional de pena. Artigo 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para a interposição desses recursos será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Artigo 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão o prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Parágrafo 2º. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Parágrafo 4º. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observados prazos legais, notificada às partes pela publicação oficial. Artigo 601. Findo os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado. Parágrafo 2º.
As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu, pobre ou do Ministério Público. Artigo 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal ad quem ou entregue ao correio sob registro. Artigo 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem de sede do Tribunal de Apelação, ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo referido no artigo 564, número 3.